quero dar para vocês bons ventos, Bons ventos. né? De renovação, de alegria, de recebê-los aqui na Unipaz, né? E dando, em nome da Unipaz, uma boa noite a todos, e que vocês, né, eu expresso a minha gratidão pela presença de vocês estarem aqui, nos prestigiando toda sexta. Tem gente que está marcando ponto aqui toda sexta. Estou muito, muito feliz e agradecida pela sua presença. E a Unipaz também, né? E podemos compartilhar com vocês toda sexta o conhecimento, né? Trazendo, assim, pessoas que querem doar o seu conhecimento, porque nós estamos doando conhecimento, compartilhando o nosso conhecimento. E estamos compartilhando com amor, né, com carinho. Vocês assistem ao final da elaboração, né? A professora, o professor, a pessoa que vem aqui, passa uns bons dias preocupado em como oferecer o melhor para vocês, né? E nós estamos sempre querendo oferecer o melhor. Então, cada um traz uma pedra preciosa para compartilhar. E hoje nós temos aqui a nossa querida Leila Magri, né? Que vai compartilhar conosco algo que eu amo de paixão, como dizem por aí, né? A gente ama de paixão, que é a medicina e a arte, né? Mas primeiro eu vou apresentar a Leila. Gente, esses meus amigos e vocês são demais, né? A Leila é médica, né? E ela fez pediatria com residência médica no Hospital Geral de Goiânia. Veja, acompanhe a formação da Leila, porque é muito interessante esse caminho, porque é disso que ela vai trazer para a gente, que o Jung fala depois, que nós vamos compondo o nosso conhecimento com pequenas peças de um quebra-cabeça, né? Então, ela é médica, pediatra, ela é bacharel, muito mal, hein? Em artes visuais, com habilitação em design gráfico. Ela fez pós-graduação em design estratégico pelo Instituto Europeu de Design. Ela é arte-terapeuta pela Alquimia Arte. Integra a equipe de ressignação sexual do Hospital das Clínicas de Goiânia, né, na coordenação e atendimento aos pacientes adolescentes do projeto TX. Ela também é integrante do grupo de facilitadores do projeto Mentoring da Faculdade de Medicina de Goiânia. E é coordenadora de grupos de apoio ao luto, integrante do AP, que é o apoio a perdas irreparáveis, e desenvolve trabalhos arte-terapêuticos com pacientes de cuidados paliativos, né? E a Leila tem uma jornada maravilhosa de conhecimento, como adquirir conhecimento, né? Quem está aqui gosta de estudar, gosta de adquirir conhecimento, trazer novidades. Então, não é uma linha reta, são vários círculos, né, dentro de uma grande mandala e que nós vamos tecendo a nossa vida, né? E a Leila também é nossa facilitadora do curso de arte-terapia da Unipaz, né? Então, logo, logo teremos a Leila dando aula para todos nós por aqui, né? E a Leila vai falar para nós o caminho entre a arte e a medicina, né? Que ela fez esse trajeto, ela fez esse caminho. E é bonito porque na história da humanidade, nós vamos vendo que a arte, ela passeia por todos os campos, né? Quando olhamos lá para trás, a primeira coisa que o ser humano fez foi desenhar nas cavernas. A primeira coisa que uma criança faz é desenhar nas paredes. Então, nós vamos brincando de desenhar, mesmo antes de escrever, né? E a arte vai contribuindo com o conhecimento da humanidade, né? Como que nós vamos lidando com isso? E a sensibilidade que o artista tem de captar as emoções do coletivo, né? As emoções que estão presentes em cada momento da nossa vida. Então, se vocês olharem na casa de vocês, está cheio de arte.
Nós temos vários quadros, nós temos esculturas, nós temos... Tudo que enfeita a nossa casa é enfeitado com o quê? Com arte. Né? Uma arte que nos dá um alívio, um descanso. Você senta na sua sala, você olha para um objeto, ele te descansa. Né? O quadro, o enfeite, a plantinha, a gente vai se descansando com esses objetos. E veio da mão de quem? De um artista, que fala com a nossa alma. Então, Leila, fale para nós desse lindo trajeto, né, que você trouxe para hoje, e nós vamos dialogando aqui. E eu vou pedir para vocês desligarem as câmeras, para tá todo mundo desligado, mas desligarem e escrever no chat ali as suas perguntinhas, porque eu vou conversando com a Leila também e interagindo. Aquele jeito nosso de estarmos em casa conversando com todos vocês. Isso. Leila, a palavra é sua, querida. Bom, boa noite a todos, né? Tem pessoas que eu conheço, outros estou conhecendo agora. Muita satisfação em estar aqui, feliz demais em atender esse convite da Sônia, né? E é muito bom falar, né, daquilo que a gente gosta, daquilo do caminho que a gente fez, né? Quando a professora Sônia me deu esse tema, eu fiquei pensando, eu vou falar do caminho que eu fiz, ou eu vou falar do caminho da humanidade, né? Fiquei pensando porque eu me dei conta que o meu caminho, meu pequeno caminho, né, tinha algo, né, que me remetia ao que outros na antiguidade, na humanidade fizeram, né? E eu achei muito interessante porque a gente vai vivendo, caminhando, seguindo algo intuitivo, algo que está dentro da gente, e depois a gente nunca não se permite aquele olhar, né, sobre aquela caminhada. A gente vai olhando para frente, vai querendo mais, e agora acho que eu vou fazer isso, mas acho que eu vou... E nunca volta o olhar para aquilo que a gente fez, para o caminho percorrido, para que a gente compreenda e até redirecione às vezes, né, esse caminho, as escolhas, né, que a gente faz. Mas é muito bom estar aqui essa noite e, assim, esse sentimento que a Sônia iniciou de gratidão, eu acho que nessa época agora que a gente está vivendo, acho que nunca a gente foi tão grata à vida, né, ao ar que a gente respira, a nossa saúde, a nossa presença aqui, né, que a gente sabe que nesse momento muitos, né, não podem usufruir do mesmo equilíbrio que nós estamos, da nossa saúde, da nossa reunião, até da nossa vivência aqui nesse momento. Então também sou grata por estar aqui com vocês, e vamos conversar, né, sobre essa experiência, e eu quero também ouvir vocês, né, depois, sobre a percepção disso tudo. Eu vou compartilhar alguns slides para facilitar um pouco a nossa conversa. Posso agora, Sônia? Pode. Bom, então vamos lá. Caminho, né? A gente está falando muito em caminho, o caminho que tem entre a arte, a medicina e o caminho que nós seguimos, né? Então, sempre quando a gente está seguindo, está andando, está caminhando, a gente olha para frente, muito dificilmente a gente olha para trás, né? E a gente quer sempre, fica sempre interessado, o que vem lá na frente? Eu estou caminhando para onde, né? O que vem ali atrás, né? E eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs, que ele até pronunciou num discurso, numa formatura, acho que tem microfones aí, né? Numa formatura em Stanford,
que ele fala o seguinte, sobre seguir o coração, né? Na certeza de que um dia, no futuro, os pontos se ligarão. Mas você não poderá juntar dois pontos olhando para frente, você só vai poder conectá-los olhando para trás. Então você precisa confiar que os pontos, de alguma maneira, serão ligados. Essa frase me fez refletir sobre os pontos que a gente vai acrescentando no decorrer da nossa caminhada e que às vezes a gente acha que não se encaixam, não se ligam, né? A gente vai fazendo coisas, a gente vai seguindo a nossa intuição, nosso coração, vai seguindo às vezes a necessidade de aprimorar, né? Em algum ponto, né? E a gente não para entender aquele processo como um processo dinâmico, né? Como um processo interligado. E aí, assim, na minha vida, né? Eu percebi que foram surgindo alguns pontos, né? Na linha do meu tempo. Então, eu fui capaz de identificar. Então, desde o meu nascimento e a primeira fase da minha infância foi em São Paulo, convivi com a minha família, com um estilo de vida próprio ali da cidade. E depois, até por uma necessidade da minha família, em função de uma irmã que eu tinha, que tinha um problema de saúde, meu pai, que na época trabalhava num banco, pediu uma transferência e nós viemos para a cidade de Goiás, né? Vila Boa. E lá, na minha infância, já na fase escolar, eu convivi muito com arte, né? Eu vivi a arte, convivi com Cora Coralina, vi Goiandira do Couto pintando, mexia naquelas areias coloridas dela, que ela era uma pessoa muito... Ela gostava de criança em volta dela e a gente ficava ali, né? Como diz o goiano, curiando, né? Aquilo tudo ali, o trabalho que ela fazia, ouvi contos, histórias de Regina Lacerda, né? Então, dela pegar o livro e contar para a gente obras de Veiga Vale, que estavam, né, em museus, em exposições, convivi com o folclore, com as lendas, com a música, foi lá que eu iniciei a música também, o artesanato, que naquela cidade era muito forte, então eu gostava muito de brincar e lidar com barro, aprendi a trabalhar com linhas, então eu, criança, fazia peças de crochê, então eu achava aquilo o máximo, eu vivi intensamente, né? O fazer, o artesanal, a mão, a arte. Então, eu acho, né, que isso em algum ponto concorreu para que eu fizesse as escolhas que eu fiz. Depois, já aqui em Goiânia, fui ao Conservatório de Música, fiz piano, e depois entrei na Faculdade de Medicina, né, que era já um propósito meu desde a infância, né. E aí eu fiz por uma intuição talvez, né? Fui procurando no decorrer do curso algumas disciplinas que não eram formais, não faziam parte da estrutura do curso, mas que eram créditos que nós teríamos que fazer. E por, digamos assim, uma coincidência ou não, eu deslocava todo o meu bloco para o Instituto de Artes, né? Então, lá eu fiz antropologia cultural, fiz anatomia e desenho de modelos vivos, e na anatomia patológica, que era uma disciplina médica, a gente tinha que, em algumas atividades, nós dissecávamos algumas peças cirúrgicas e depois a gente tinha que reproduzir em desenho e descrever aquela peça que fazia parte do ensinamento. E aí meus colegas ficavam encabulados, porque eu ficava horas ali desenhando, com detalhes, colorindo, e desenhava para todo mundo. E, eu quero que você desenhe para mim e tal, e eu fui. E aquilo eu não achava, né, que aquilo tinha algum significado para mim. Eu fazia porque simplesmente eu gostava, né. E a gente vai
caminhando. E aí fiz a pediatria, que de uma forma ou de outra me remeteu um pouco ao meu passado lúdico, de infância. Eu acho que essa escolha também talvez tenha sido até motivada, né, por uma infância muito intensa, com muitos estímulos, com muita alegria, com muito movimento que eu tive, né? E aí, depois, com mais ou menos uns 15 anos de profissão, eu estava trabalhando muito, né? Numa região, eu fui da primeira turma aqui do PSF aqui em Goiânia, e nós pegamos, assim, várias dificuldades, digamos assim, em regiões, né, que precisavam muito de ajuda, precisava de todo tipo de conhecimento, né, e de um olhar, mas não só um olhar médico, mas um olhar humano, né? E foi nesse período que aconteceu um nozinho, né? Que eu falo que é um nó, que é aquele processo que Jung fala, né? Aquela crise que determina e que abre o processo de, talvez, de releitura ou de individuação. E foi nessa época que eu senti uma necessidade enorme, né? De ir atrás daquilo que eu amava muito, que era artes. E aí ela chegou num momento de crise e que me acalmou, me abrandou. Eu pude entrar em contato com alguma coisa muito profunda dentro de mim, né? E a cada dia que eu ia para aquela faculdade, que a gente trabalhava, e ali era um universo que misturava música, pintura, desenho, teatro, e aquilo era muito rico para mim. E naquele momento, de certa forma, aquilo curou aquele estresse, aquela agitação, aquela situação, né, que estava diferente na minha vida, né? Eu senti que de alguma forma isso renovou em mim. E aí depois veio a arte-terapia como uma proposta de união, né? Eu posso fazer mais, eu posso usar a arte que está dentro de mim e que eu posso aprimorar para ajudar pessoas também em crise ou também com algumas questões pessoais, porque eu vivenciei que a arte trouxe para mim muita coisa boa, muita coisa positiva. Por que ela não poderia também fazer com que as pessoas fossem ajudadas também por essa arte, né? E aí, para complementar, foi um processo natural, eu busquei a espiritualidade, né? E ela veio como um acréscimo, como uma forma de equilibrar. Eu falo que eu acabei sendo, e estou nesse momento equilibrada em 3 pilares, né? Que é a arte, a medicina e a espiritualidade, que são importantes, elas se comunicam e sustentam. E aí, até fazendo esse trabalho aqui, eu pude prestar atenção que eu cheguei num ponto de equilíbrio, num ponto de tranquilidade, que eu conseguia lançar mão e tirar de cada um ponto desse algo novo, algo interessante e que fazia parte de mim. E aí foi quando eu iniciei a minha ligação dos pontos. E eu pude realmente ligando, né? Como se fosse um fio, né? Eu consegui ligar tudo isso que me, como a Sônia disse no início, quer dizer, as peças, né? Ou os pontos de Steve Jobs, que ele falou que quando a gente olha para trás, a gente consegue ligar esses pontos. E aí, para mim, fez sentido, né? Todas as disciplinas, todas as vivências, todas as fases, todo aquele complemento como se fossem peças de um quebra-cabeça, né? Que foram montando, que foram ligando, né? E aí, eu, em muitos momentos, eu parei para recordar na minha infância, ou buscar no meu passado, aquilo que era eu mesma, né? O que eu sou, o que eu quero, o que eu trago lá no fundo dentro de mim, o que me move, né?
ou quando criança, o que que eu quero levar para a minha vida futura, as minhas escolhas, as minhas raízes, né? Ou os meus gostos, as minhas buscas. Então, eu acho que isso é um momento interessante também, aquele caminhar, mas aquela parada em que a gente pode ligar os pontos ou buscar lá atrás, né? Algo próprio da nossa infância e que nos faz conectar, né, o que a gente quer em termos de presente, de futuro, e o que a gente busca para o futuro ou para a nossa vida adulta, né? E aí, revendo todos esses pontos e falando sobre essa existência, né? E me veio a questão dos mitos, né? Me veio a imagem das histórias que dizem sobre a humanidade, sobre nós, né? E que têm significados diversos, né? É tão pessoal, ao mesmo tempo é tão impessoal, é todo coletivo, né? Tanto coletivo isso, né? E a gente consegue fazer uma fusão de todo o processo, como foi esse processo que eu citei, né, do meu crescimento, dos pontos que eu liguei, e aí foram fatos que realmente diz respeito a essas histórias que dizem muito sobre todos nós. E a primeira figura que me veio, né, foi a figura de Apolo, né, que foi destinado por Zeus para ser o deus da medicina, da arte, da música, da poesia. Opa, né? Tem algo aí. Tem um trunco em comum, tem uma personificação, ou tem um elemento que une tudo isso lá atrás, lá na nossa história, né? Na nossa origem, talvez. Então, sob domínio do mesmo guardião, uniram-se medicina e arte, né? Seria esse o mito? Seria esse o ponto de partida, o ponto de encontro? Que Apolo, na sua figura, unia o ideal do homem grego, da força física, da coragem, e ao mesmo tempo da sensibilidade artística, né? E tinha no seu conceito de saúde uma base, como um equilíbrio entre corpo e alma, né? Visando a interação da mente com o físico. E aí, para a gente lembrar um pouco essa história, para a gente compreender, Zeus, né, com Leto, foram os pais, né, de Apolo e Ártemis, que foram os irmãos gêmeos, né? E aí Apolo, né, teve uma história de amor com Coronis, né? E dessa história de amor, ela engravidou e diz a mitologia que nesse processo ela se sentiu muito insegura, talvez com medo de envelhecer sozinha, e se aproximou de uma outra figura, Ísquis, né? E Apolo, enciumado, matou o rival, digamos assim, e Ártemis, querendo vingar a postura de Coronis, a traição dela, matou Coronis. Mas Apolo se lembrou, segundo a mitologia, que Coronis, grávida de um filho seu, tinha que fazer algo, né? E aí, segundo a história da medicina, foi nesse momento que ele pediu para que fosse retirado o filho do ventre, né? O filho tão esperado, tão desejado, que era Asclépio, né? E aí, na história da medicina, eles falam que foi a primeira cesárea que foi feita na história, né? E uma cesárea pós-mortem que foi feita. E surgiu Asclépio, né? Que a gente sabe pela mitologia, né? Que foi direcionado aos cuidados de Quiron, né? E aí, só para a gente lembrar, quer dizer, Quirón era um centauro, né, que representava a humanidade e também a animalidade, próprio da dualidade humana. Ele era aquela figura, que no grego também é o keiron, que tem a ver com o kairos, com as mãos, com a cirurgia, com o fazer manual, né?
que no caso, como ele tinha sabedoria da cura, das plantas, né? Ele foi quem cuidou e quem foi o que nutriu de conhecimento, né, Asclépio, porque logo no início conta a história que a mãe dele pediu para que a transformasse em árvore, e assim Quirón foi adotado, digamos assim, e foi protegido e educado por Apolo e Ártemis, vivendo nos bosques, né? E se tornou um exímio em caça, na medicina, na música, nas artes bélicas, astrologia, e descobriu o poder curativo das plantas e vivia com todos aqueles segredos da natureza. Então ele tinha todo o conhecimento necessário, né, para passar para o Asclépio o que ele precisava para se tornar um grande médico, né? E ainda tinha mais um detalhe de Quirón, que ele foi acidentalmente ferido, né? E com sangue venenoso. E esse veneno era fatal, mas ele, como imortal, ele não morria, né? E o que aconteceu é que a figura dele, ele começou a atuar como curador ferido, e essa característica é muito interessante, porque foi através dessa ferida que ele sustentou uma sensibilidade, né, para um melhor compreender e ter compaixão com a dor do outro, né? Então, era aquela sensibilidade que faltava, unida ao conhecimento que ele tinha, né? Da arte, da medicina, das plantas, das artes marciais. Ele conseguiu, através disso, obter também essa sensibilidade para que ele tivesse compaixão pela dor do outro e, assim, entender também o sofrimento, né? E aí Asclépio, que absorveu tudo isso, né, se tornou aquele médico ideal, perfeito, né? Ele que nasceu na cidade de Epidauro, né? Ele mostrava, ele unia todo o conhecimento que ele conseguiu absorver em termos aí de cura, né? E também mostrava a mesma generosidade, sensibilidade, né? Só que ele já tinha uma visão como ser humano integral. E assim, ele compreendia e começava a atrair aquelas pessoas, aqueles doentes, né, para um local onde recebesse também uma atenção mais integral, que fosse possível tratar sentimentos, a mente, né? Asclépio desenvolveu tanto e foi uma figura tão completa, né? Um curador tão completo, e é interessante que essa imagem do Asclépio, o nosso auditório lá do Hospital das Clínicas chamam, né, Asclépios, né, o anfiteatro, e tem a imagem do Asclépio lá, e é interessante porque ele se tornou um médico tão importante e atuava de uma forma tão, digamos assim, sábia, né? Que ele até ressuscitava os mortos, né? E com isso o deus Hades, né, ficou muito enciumado e pediu para que matasse o Asclépio, né? E conta a mitologia que Zeus o matou, né? E aí ficou essa história interessante porque o Asclépio ele não ficou preso em nenhum lugar, né? Dizem na mitologia que ele a sabedoria dele é como se fosse difundida e caminhou entre os homens, né? Ensinando, né? Através aí das Asclepíades, né? O conhecimento da medicina, que foi onde foi possível disseminar todo o conhecimento da medicina, mas ele tinha essa visão mente sã em corpo são. Então ali ele tinha um complexo aliado ali em Epidauro, naquele teatro, ele tinha um complexo que também, além dos cuidados que recebiam dos banhos, né, terapêuticos, das ervas, ele levava aqueles doentes também para ouvirem músicas, assistirem peças de teatro. Quer dizer, era a arte que realmente, o contato
a arte, ela promovia uma cura na mente, e isso de alguma forma, né, que eles chamavam uma purificação, que de alguma forma tinha um impacto muito grande sobre o corpo. Para que o corpo fosse curado, era necessário que a mente estivesse sã. E a mente só conseguiria entrar em estado de equilíbrio, de pacificação, de tranquilidade, através das artes, da música, do teatro, né? Então era como uma espécie de prescrição, né? E era interessante que eles também se atentavam pela questão da cura de quem cuidava, de quem estava ali, o médico, né, que iria cuidar. Ele teria que se cuidar primeiro e se curar antes, né, para que ele pudesse cuidar do outro com uma segurança, ou com um equilíbrio, com uma tranquilidade, né? Aí faz a gente lembrar até daquela premissa, né, que a gente só faz pelo outro aquilo que a gente tem, a gente só doa aquilo que a gente consegue acumular, aquilo que a gente tem, né? Então era mais ou menos isso, para que eu cuide de alguém, para que eu consiga fazer com que aquela mente, aquele corpo entre em equilíbrio, eu tenho que estar bem, eu tenho que conseguir transferir isso para o outro, né? E aí puro era aquele que entra no templo, né? E a pureza significava ter pensamentos sadios, e as curas então se baseavam na cura da mente, né? E depois na transformação dos sentimentos. E isso só acontecia então em atividades, tanto nos banhos terapêuticos, mas também nas cerimônias, nas peças de teatro, no contato com a música, com a dança, né? Que tinha esse objetivo terapêutico, né? De tranquilizar e oferecer para o corpo e para a alma aquele equilíbrio, aquele ser integral, né? E aí a gente consegue, né, ligando os pontinhos, a gente consegue também compreender esse tronco em comum, né? Essa raiz, essa origem, de onde vem a arte curativa, a arte que cuida, né? A arte que consegue equilibrar mentes e também corpos, né? Então a gente consegue compreender uma razão, uma sequência. E aí, com os seus descendentes ou seus discípulos, né, veio Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, que ele introduziu a ciência, né? Porque até então não se tinha conhecimento de fisiologia, anatomia, e Hipócrates realmente ele foi importante como pai da medicina no sentido da ciência, que houve um desenvolvimento, né, científico, um raciocínio, que a gente chama uma observação clínica, né, que era algo que até então a medicina grega não tinha, né, e ele conseguiu agregar. E também outro fato interessante, que era a questão da ética, né? E esse juramento que está aqui, né, é um juramento que é clássico, que todos os formandos, né, acadêmicos em medicina, ainda as faculdades, as escolas utilizam esse juramento. E a gente é muito emocionante, porque quando você vê aquelas turmas, né, aqueles acadêmicos jovens hoje se formando com tanta tecnologia, com tanto conhecimento científico, né, e na hora de se formar, na hora de se tornar médico, ele utiliza um juramento de Hipócrates, né? E que Hipócrates, nesse juramento, quer dizer, juro por Apolo, médico, por Esculápio, né? Ou Asclépio, por Igéia Panaceia, por todos deuses e deusas tomados como testemunhos.
que cumprirei no limite das minhas forças e capacidade o seguinte juramento e compromisso. Isso é apenas um trecho. O juramento, ele é um trecho maior, né? Muito bonito, mas eu fiz questão de trazer, não só pela questão da ética, que é importante, que acho que é um norte também nesse caminho, mas porque ele usa o termo arte, né? A arte de curar, a arte da medicina. Exercerei minha arte na pureza e na inocência, no exercício da minha arte ou fora dela. Quer dizer, aí a arte é como se fosse, como se abrisse, né? Ampliasse o seu significado. A arte, música, a arte, teatro, a arte, desenho, pintura, a arte, medicina, Apolo, né? Quiron, Asclépio, a gente consegue entender que são quase indissolúveis, né? Pelo menos para mim, né? Na minha visão, são coisas que se integram e que não tem como, né, você desarticular, porque tudo isso é arte, né? E aí tem essa frase que é muito discutida, até eu tirei até essa observação de um livro do Dr. Joffre, que era um gastro goiano, e ele se interessava, estudava muito história da medicina, e ele dizia que essa frase, apesar de várias fontes, né, afirmarem com certeza que essa frase se trata de Hipócrates, na verdade, ela não é certamente ele não é o autor, né? Mas ela sintetiza o sentido e o compromisso da medicina. E tem muito a ver com a questão da arte-terapia também, da arte como cura, a arte como cuidado, né? O médico às vezes cura, nem sempre, nem dera fosse sempre, né? Muitas vezes alivia e sempre consola. Isso é importante, né? Então, é o compromisso da medicina com a humanidade, com o lado humano. E eu acho que o ponto que está muito profundamente ligado entre a medicina e a arte é a questão da humanidade, não só na história, né, mas também no sentimento, no contato, naquilo que você constrói, aquelas pontes, aqueles pontos que se ligam entre uma pessoa e outra, né? Na identificação, no auxílio, naquela sensibilidade de Quiron, né? Que mesmo ferido conseguia fazer daquela ferida algo a mais naquele contato com o ser humano. Ele conseguia utilizar aquela ferida como algo importante para cuidar do outro, né? Aquele sentimento de humanidade, aquele sentimento de cuidado, né? E essa frase é uma frase que um médico, Dr. Paulo Barreto Campelo, né, em Pernambuco, ele utiliza como título do programa que ele desenvolve na unidade que ele chama de Castelinho, né, que é uma unidade que está vinculada ao hospital e que ele trabalha muito a música, trabalha a arte com os pacientes e também com os familiares desses pacientes que procuram o hospital e que também são direcionados com a finalidade dessa humanização. Então, com aquilo que a gente está falando, dessa questão do ponto, da profundidade do ser humano que encontra o outro ser humano e que vê nele aquela arte como consoladora, como uma forma de alívio e, por que não, até de cura, né? Então, a unidade. E no ambiente hospitalar... Leila, só um minutinho. Aqui eu acho que é muito importante, né, como você trouxe o Paulo Campelo, que é outro médico, acreditando na arte-terapia. Isso. Né? E a busca, ele fez arte-terapia, né? Ele cursou a arte-terapia, ele foi buscar, era uma coisa que ele sempre teve uma busca interior
com a arte, né? Eles têm um grupo, é o grupo todo de médicos que De atuam com médicos, ele, né? isso. Que são músicos, Uhum. e é muito bonito o trabalho dele desenvolvido em Pernambuco. De vez em quando ele vem nos congressos de arte e terapia trazendo a proposta do trabalho, né? Com as crianças com as quais ele lida. E Sim, aqui, eu acho que é um ponto bem legal com você e com ele, que é assim, a arte-terapia não é só para psicólogos, educadores ou artista. O médico também faz arte-terapia e muda o pensamento dele. Mesmo que ele não vá trabalhar como arte-terapeuta, mas ele é um veículo que facilita o contato com o arte-terapeuta. sim, sim. E o Paulo E Campelo conseguiu levar para a Faculdade de Medicina de lá um, um esse semestre de arte-terapia Sim, dentro da era isso que eu Faculdade de ia falar. Medicina. Eles têm a disciplina, né, de É, arte-terapia, que não é uma disciplina que faz curricular, mas é uma disciplina que é oferecida e tem grande procura, né? Eu vou até mencionar que, assim, nas minhas atividades com os estudantes aqui na UFG, né, no Hospital das Clínicas, a gente percebe claramente isso, né? Que eles vão se interessando muito pela questão da arte, né? A princípio eles ficam com aquela dúvida, né? Aquela desconfiança, o que arte tem a ver com medicina, né? Até pela questão acadêmica, né? A busca pelo conteúdo, pelo conhecimento científico, a cobrança é muito grande, né? Nesse sentido. E aí o que acontece é isso, que eles acabam olhando para a arte, o que isso está fazendo aqui? Depois, quando a gente consegue mostrar como é a relação da arte com a medicina e das transformações que a gente promove, né, dentro dos hospitais, nos atendimentos, né, e aí eles vão se convencendo disso. E como você falou no início, né, eu desenvolvo aquele projeto, sou uma das facilitadoras do projeto Mentoring. O que é esse projeto dentro da Faculdade de Medicina? Ele é um projeto que também vai de encontro, né, com o que a Asclepio falava em relação ao cuidar do médico, né? Então, mentoring é mais ou menos isso, é um projeto, é uma tutoria que cuida de quem cuida. Então, é uma equipe que cuida dos acadêmicos. Então, ela se preocupa com a questão emocional que eles enfrentam, com as cobranças, com as dificuldades, com, digamos, com aspectos emocionais que eles vão, às vezes, apresentando no decorrer do curso, com as reações, né, de acordo com a evolução. Então, o mentoring são várias oficinas, são vários cuidados, reuniões, e é muito interessante quando eles vão percebendo, e a gente tem na faculdade grupos fixos e grupos abertos, que são grupos volantes, né? Mas a gente tem grupos fixos que a gente vai acompanhando no decorrer do semestre, no decorrer do ano, e a gente tem muita turma de primeiro e segundo ano, né? Eles ficam fascinados, até porque eles conseguem perceber essa mudança dentro deles, né? Eles conseguem ver até a questão da proximidade da medicina com a arte, né? Muitos começam, mas eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada, eu não gosto e tal. Depois eles vão compreendendo que não é isso, né? É a arte como expressão profunda do ser humano. É a arte como sensação, como emoção, como sentimento, né? E aí eles vão fazendo trabalhos lindos, né? Eles vão se expressando de uma forma maravilhosa e eles mesmos vão se convencendo. Então, eu acho que a gente, já trabalhando com arte terapia, né, ou com a arte cuidado dentro dos hospitais, a gente consegue, principalmente nos hospitais escola, a gente consegue ir mudando também essa visão, essa percepção que eles têm do ser médico, né, da arte de curar realmente, né, que é muito mais ampla, ela envolve muito mais habilidades do que propriamente conhecimento técnico e científico, que sem dúvida esse é muito importante, mas a gente tem que agregar
né? Outras coisas que integram o ser humano. É o tocar o outro ser humano, né? É você cuidar do outro, você tem que ter essa habilidade, né? E no ambiente hospitalar, onde a gente tem todos esses sentimentos à flor da pele, né? A gente convive com a vida, com a morte, com a cura, com o sofrimento, e a gente consegue, né, através dessas dicotomias ou dessas dualidades, a gente introduzir a arte como um meio de equilíbrio, né, como um meio de confrontar, mas sem lesionar, sem agredir, uma forma de confronto que torna aquela reação inconsciente, né, um movimento consciente, agregar aquela experiência, a totalidade daquele ser, né? Então a arte tem essa finalidade, e num ambiente como esse, ela é necessária. Eu falo que o hospital, ele é um ambiente ideal para desenvolver a arte. Pode parecer estranho, mas é onde os sentimentos estão ali o tempo todo, né? E é a hora de você pegar aquele sentimento e trabalhar com ele, ou aquele que não consegue se expressar, conseguir expor, conseguir modificar, conseguir integrar aquela experiência dentro de si. Eu acho que esse é o grande benefício, né? E tem essa outra frase de Hipócrates, né? A vida é breve, a arte é longa, a ocasião passageira, a experiência perigosa, o julgamento difícil. E hoje, em épocas de pandemia, a gente está retomando tudo isso, né? Quando eu vejo, às vezes, nós estamos diante aí de uma virose, de uma doença, que não tem um padrão, né, científico, nada daquilo que a gente estudou, nada daquilo que a gente viu, a gente consegue, digamos assim, adaptar a lógica dessa doença, né? É uma doença totalmente inédita, né? E aí eu vejo muitos profissionais, às vezes, vamos fazer um protocolo, vamos trabalhar na seguinte fonte e tal. E aí eu vejo alguns mais sensíveis dizendo, não, nós temos que retomar a medicina de Hipócrates, nós temos que retomar o beira-leito, a observação clínica, né? E aí a gente compreende essa frase, a arte é longa, né? Então a medicina, a história, o evoluir, a cura, a arte de curar, ela é muito mais longa, ela é muito maior do que a gente imagina. Por mais que a vida seja breve, a existência seja rápida, né? A ocasião, às vezes, ali de vivência, de cura, ela é tão efêmera, mas a gente consegue compreender claramente que a gente retoma ao passado, né? Que a gente retoma os nossos conhecimentos iniciais, e hoje nós estamos reaprendendo a medicina diante dessa pandemia, né? Nós estamos aprendendo a olhar com mais humanidade, nós estamos aprendendo a retomar o beira-leito, a observação clínica, né? Aquela medicina baseada em evidências, que era aquela medicina do passado, antigo, né? Que era a observação de tudo que está acontecendo, do aprendizado e principalmente do compartilhamento de conhecimentos, né? Hoje a gente tem grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais aí todas, né, de médicos do mundo todo, que estão trabalhando, que estão compartilhando conhecimentos, que estão dividindo, né, com todos o que nós estamos observando, né? E aí a gente vê o julgamento difícil, e ele tem que ser difícil mesmo, né? E a gente vê que essa experiência, apesar de perigosa, apesar de extrema, digamos, insegurança que nós vivemos, ela é um aprendizado enorme, né? Então, dizem que no pós-crise,
que a ciência avança, então eu acho que a medicina vai avançar muito, né? E eu espero que mais que a medicina, o ser humano avance, né? O espírito, o senso humanitário avance mais ainda, né? E que a gente consiga retomar lá profundamente, lá no passado, lá nas artes, esse encontro com o ser humano, das emoções, das sensações, né? E a arte acompanha a angústia do ser humano, né? Então a gente tem a arte que expressa as dores físicas, as dores emocionais, as cores que falam, as pinceladas, né? Os movimentos que saem da alma de cada um, né? Daquela dor lacinante sem cura e que eu consigo expressar, e naquela expressão eu consigo acalmar aquela dor, eu consigo encontrar um equilíbrio dentro de mim, né? E é essa a arte que a gente representa, né? Então, todo ser humano, esse é um médico português que descreve muito bem esses conflitos. Ele diz que todo ser humano contém um náufrago potencial em busca de terra firme. Dela brotam gritos, choros, desesperos, doenças, comportamentos, loucuras e também esperanças de barco de salvação. Então, em quantos momentos, né, nós estamos diante desses gritos, nós estamos ou gritando, ou nós representamos esse barco, né, que vai chegar em salvação de alguém. E foram esses barcos que no seu caminho geraram a arte e a medicina, no mesmo nascimento, no mesmo objetivo, no mesmo processo. Arte e medicina são irmãs gêmeas. No íntimo, não se dispensam uma da outra, então são indissolúveis, porque nutrem, né? Bebem da mesma fonte. A verdadeira obra de arte, já dizia Kandinsky, né? Nasce do artista, a criação, né? Enigmática, mística, misteriosa. A partir do momento que nasce essa arte, ela adquire vida própria, ela se torna autônoma, independente, com personalidade, e ela é animada de um sopro espiritual, o sujeito que vive uma existência real, um ser. Então, a arte nada mais é do que uma alma daquele artista, daquele que produz, e a arte desprende de forma natural. Quer dizer, vem lá do fundo, né? É humano isso. E compartilhando dados. Oi. Tá me Só te ouvindo? interrompendo um pouquinho, né, isso que você coloca, né, da arte irmã gêmea da medicina, né, isso é lindo demais, porque retoma realmente as raízes da nossa existência, né, as raízes que é cuidar, né, e desenhar, pintar, cantar, se movimentar. Então, assim, gêmeas, eu acho que é lindo, né? Essa coisa que você coloca, de ser gêmea, de ser idêntica, de estar juntas, de sentir as mesmas coisas, de caminhar pelos mesmos caminhos, né? Pelas mesmas trilhas, e isso dentro de um ser humano, que o ser humano não se dá conta do Exato. quanto ele é criativo, né? E ele é criativo, ele é a arte, porque nós somos obras de um criador, criamos, porque criamos pessoas, né? Damos vida a pessoas, nós somos artistas maravilhosos. As pessoas estão preocupadas em pintar quadros e não percebem que o filho é a sua melhor e a mais linda obra de arte, né? Então, sai de dentro de nós, é um pedaço, e o quanto nós conseguimos cuidar do outro também é uma arte. A arte de cuidar do outro, né? E a arte de cuidar de si. Porque hoje nós estamos bem nessa dicotomia, né? Eu tenho que cuidar de mim para cuidar do outro. Mas o outro tem que cuidar dele para cuidar de mim. Então, hoje, o outro e o eu também se tornaram um.
né? Nós Exato. nos tornamos um em todos os lugares. Estamos voltando a uma unicidade, né? Acho isso tão bonito. E se Eu, a criação é um processo inerente ao homem, né? A cura também é, né? Há uma medicina que se baseia nisso, de que a cura está dentro de cada um, né? Então é mais um outro renascer da arte dentro de cada um também. Então é como disse ali, não dá para separar, né? Uma interdepende da outra, é como se nascessem, né, para se complementarem nesse momento, né? se Porque são próprios, inerentes ao ser humano, o processo criativo, né? e aí entramos um pouquinho no Jung para falar dessa energia psíquica que nós temos do criativo. Ela é Isso, tão, ela é tão dinâmica, energética, né? A energia tem essa energia do criar, mas eu quero fazer aquilo que é aceito socialmente e não vejo o quanto que é o meu criar. E nós vamos adoecendo, porque daí cria-se outras coisas, né? é, Então, entender essa dinâmica da energia criativa, ela está sempre em movimento, né? Ela é sim. muito intensa, tão intensa que as pessoas agora cantam sem saber que estão cantando, né? Brincam sem saber que estão brincando, que tá sendo muito espontâneo a vida hoje, né? Atual, essa vida que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, nós aprendemos a brincar, a cantar, a rir. Eu acho muito interessante essa parte. Ficamos até mais felizes, né, com A este buscar momento. dentro de cada um, né? A verdadeira imunidade, que é essa, né? Imunidade inata, que é a capacidade de transformação, né? Que a gente tem. E a Isso. gente transforma através da arte, né? A gente É o transforma. transcender, né? Isso, exato. E mais um outro, um dado, né, interessante que une a medicina na arte, né, é que Bill Ho foi um médico, um cirurgião alemão, né, que instituiu a gastrectomia, as técnicas cirúrgicas, e aí tem até hoje, se segue com algumas derivações, com algumas modificações, mas nós temos várias variantes dessas cirurgias de Bill Ho, né? Inclusive na cirurgia bariátrica, e ele era muito próximo da música, né? E ele falava que música e arte jorram da mesma fonte. E ele era muito próximo da música e ele tocava, né, junto com Brahmas, ele fazia, eles compunham juntos, então ele falava que ele não sabia se ele tinha que ter nascido para ser médico ou para ser músico, ou se ele podia ser as duas coisas, né? Então, quer dizer, a pessoa já dessa maneira, acessando dentro de si o que nós estávamos falando, quer dizer, essa profundidade, essa identidade, essa história da humanidade dentro de cada um de nós, né? Essa unicidade da medicina com a arte, que em algum momento também, né, a gente pensa, poxa, peraí, o que eu vou ser, né? Eu vou continuar a música, ou eu vou me dedicar à arte, ou eu vou fazer medicina, e aí parece que as coisas têm um limite tão rígido, tão bem definidos, e aí depois você fala, não preciso, eu posso ser tudo, eu não posso ser nada, eu posso incluir e fazer com que isso faça parte da minha vida como um todo, né? Em busca desse processo criativo, em nome dessa cura, em nome da individuação, em nome, digamos, da nossa integração, né? Da posse de si mesmo, né? Eu diria. Então, ciência e artes nutrem do mesmo humus, né? São criatividade, são fazer artísticos, fazer científicos. Então, existe uma interface muito grande, muito profunda, né? Então, são faces complementares que podem gerar um novo. Então, viva a similaridade e viva a diferença. Será que há diferença, né?
E aí a arte e a medicina, elas congregam, elas se unem em determinados momentos numa obra de arte, como essa de Picasso, né? E também no princípio da história da medicina, né? A medicina foi contada muito pelas obras de arte, né? As lições de anatomia, como essa de Rembrandt. Então, a arte é o lugar comum do encontro da humanidade. Eu acho isso tão bonito, o lugar comum de encontro da humanidade, né? Quer dizer, é onde todo sentimento, todo conhecimento, todo processo criativo se une, é uma linguagem universal. Isso transcende, né, como seres humanos que somos, né, o fazer do universo psíquico, né, da sua jornada de autoconhecimento também. Então, a arte na medicina pode ser o princípio, contando a história da medicina, né, pode ser um meio. Eu achei muito interessante isso, porque se os seres humanos vivessem plenamente satisfeitos, não haveria insatisfação. Não teria curiosidade, não teria sonho, nem criatividade. É dessa textura curiosa que brota a arte, é dessa insatisfação que gera a doença, e é dessa tentativa de cura que brota a medicina e também a arte, né? Se os seres humanos tivessem a felicidade em si mesmos, não existiriam nem a arte nem a medicina. No paraíso não haveriam médicos nem artistas, então não estamos no paraíso, então nós precisamos dos dois, né? E essa imagem aí do lado direito é uma curiosidade da história da medicina, são as bonecas de marfim, que são chamadas de Barbies da medicina. Né? Elas foram utilizadas no passado, na antiga China, pelas damas, né? Porque as mulheres não podiam se despir, né, para os médicos, e eles não podiam tocá-las também. Então, para examinar, eles tinham que somente tocar o punho das pacientes. Então, elas tinham que ir às consultas acompanhadas das Barbies, que são essas bonequinhas, né, de marfim. Então, através dessas bonequinhas, elas localizavam aonde doía, o que elas sentiam. Então, e é interessante que as bonequinhas eram divididas por níveis sociais, né? Essa bonequinha de cima, ela tinha uma caminha, ela era mais enfeitadinha, né? Era uma bonequinha para um nível social mais elevado, e as bonequinhas, as outras, essa aí de baixo, para as pessoas mais simples, para as pessoas que não tinham tanto recurso. Mas todas elas, né, diante do médico, elas tinham que levar a boneca para poder se valer disso para serem diagnosticadas e examinadas, né? Então, a arte também na história da medicina foi um meio, né, de se curar, de se tratar, de se diagnosticar. E o fim hoje, né? O fim é muito interessante, porque essas são imagens do Fest Médico. Nós já estamos com 12 edições do Fest Médico. É um festival de arte médica. Geralmente acontece no mês de outubro, em comemoração ao Dia do Médico, onde há uma união de colegas, uns que cantam, outros que apresentam modalidades de dança, tocam, fotografia, pintura, desenho. Então, é um espaço, é um festival onde o médico expressa aquela arte, aquele dom, aquele talento que ele tem, né? E ele é promovido por a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que é a Sobrames, que tem no país todo. Então, essa é a prova, né, de que médico e arte estão muito mais próximos do que a gente imagina. Então, é um momento muito bacana de confraternização, mas a gente encontra talentos impressionantes ali, né? Então, a arte também passou a cuidar-se de nós, né? Que é o cuidar-se que a gente estava falando, né? E aí, esse processo também é curativo, né? Como a medicina, afinal, o médico tratou-se tratando, tal como o artista fez, né? E ele encontra consigo próprio através do doente.
Isso para mim é muito bonito também, porque se você vai tocar o ser humano, você vai de encontro com o ser humano, você toca aquilo que tem dentro de você também, né? E às vezes a gente vai lidar com o outro, né? E a gente sabe que naquela relação a gente tem aquela sensação, aquela contra-transferência, ou o que quiserem chamar, mas aquele sentimento que diz muito mais de mim do que do outro, mas o outro brota em mim aquele sentimento, né? Então, quando o médico diz que ele cura, né, ele também está sendo curado de alguma maneira, ou pelo menos tocado pelo seu paciente, né? E isso também está dentro da arte de curar, né, do toque. E aí eu vou já fechando, né, com a simbologia da árvore. A árvore é o símbolo da vida, ela tem, se a gente for olhar no dicionário de símbolos, né, são páginas de vários significados que a árvore traz em termos de simbologia, né? Mas ela evoca a vida, a ascensão, como eixo do mundo, como símbolo da imortalidade, do crescimento, né? E aí a gente retoma também a antiguidade, né? Como o plátano, que é a árvore de Hipócrates, que brota. A história conta, né, a tradição da história da medicina diz que Hipócrates ficava nesse local, debaixo dessa árvore, com seus discípulos, né, falando sobre a medicina, conversando e ensinando todos os seus conhecimentos, né? E ainda na Ilha de Kos tem essa árvore, que não sei necessariamente se é a mesma, né? Acho difícil, mas é a simbologia dela que é interessante, né? É a renovação, né? É aquela árvore, a seiva, que vivifica, que renova, que brota e que renova cada geração, os ideais que renascem e nos permanecem vivos, né? E principalmente, né, eles indicam ali os valores perenes da medicina: verdade, respeito à vida, amor à arte médica, solidariedade humana, o desejo de servir, a conduta digna, a ética, né? E o interesse sincero pelos que sofrem. Então, eu acho que, fechando aí a minha fala, eu queria usar esse símbolo da árvore, né, como sendo a raiz do humus ou da seiva, né, que toda a ciência, ela consegue sugar, né, ela consegue trazer para si. E nesse mesmo tronco, né, a gente tem o mesmo tronco em comum da medicina e da arte, né, que ela pode até, através dos seus galhos, né, tentar se ramificar um pouco, até pelo seu crescimento, ou para que ela consiga florir, né? Então a gente teria arte-terapia, teria medicina, teria arte por si só, né? Mas a gente consegue identificar que tantas ciências e tanto a arte, elas vêm de um mesmo tronco. Elas elas se renovam pela mesma seiva, elas têm uma mesma origem, elas se nutrem de um mesmo humus, né? E era mais ou menos isso que eu queria deixar. Eu acho que são arte e medicina, para mim, são mais que irmãs gêmeas, né? Eu acho que elas estão unidas como uma coisa só, para mim, né? Pelo menos para mim. Eu sei que pode ter significados aí pessoais diferentes para cada um, mas na minha história, né, é uma coisa só. Eu acho, às vezes eu me pergunto, né, quando exercia a medicina, só a medicina, né, o conhecimento, sem saber, talvez eu exercia também a arte, mas de alguma maneira eu sentia que no contato faltava alguma coisa, né? Mas que eu tentava colocar isso em prática no dia a dia, nas consultas, na conduta, no tratamento. E hoje sim, com o surgimento da arte-terapia na minha vida, com a utilização dela como meio, né,
de interação, de cura, de consolo, de cuidado com o outro, eu vejo que são coisas integradas. Eu não consigo imaginar como usar ou como fazer a medicina sem lançar mão desse conhecimento, dessa seiva, né, que existe através dos tempos. É isso. E aqui os meus contatos. Gratidão, Leila, maravilhosa a tua explanação. O povo está aqui só te dando elogios, né? Mas é interessante terminar com a árvore, porque a árvore é um dos desenhos que nós solicitamos para os nossos sujeitos, participantes da arte-terapia, desenharem, né? E cada árvore vem de um jeito diferente, como eles sentem essas árvores, né? Como nós sentimos a nossa árvore interior. E o quanto nós gostamos de desenhar a árvore. Eu acho que isso é interessante chamar atenção para as árvores que vêm em todos os desenhos. Desde a criança, né, até o idoso, todos nós gostamos de desenhar a árvore. A árvore é quase a primeira coisa, né, que as crianças desenham é a árvore, né? É a árvore. Né? E é por ali também que nós conseguimos quebrar a resistência de algumas pessoas no desenho, desenho uma árvore. O que eu vou desenhar? Desenho uma árvore, acho que é a coisa mais tranquila de se fazer, né? E ao desenhar a árvore, você evoca essa energia da terra, né? Essa energia da água, da terra, do céu. A nossa história de vida, né? A história da vida. Da verticalidade, da ascensão, do crescimento, do florescer, do amadurecer, das fases do ser humano, né? De tudo. Com a árvore nós conseguimos construir muitas coisas, né? A nossa árvore da família, né? Nossa árvore da nossa família, a minha árvore do meu desenvolvimento, né? Quer dizer, com a árvore você dá sentido para muitas coisas. Muitas coisas, sim. Usando um simples desenho. É muito rico essa questão. E hoje a gente está lembrando que, né, algumas pessoas falam assim, vão caminhar, abraça uma árvore. Né? Eu gosto de abraçar a árvore também, né? Eu gosto de abraçar tudo também, né? Mas a árvore, atualmente, é a que eu estou podendo abraçar. Verdade. Então, eu tenho uma experiência assim, né, com árvore, bom, eu sempre quero contar alguma coisa de mim aqui, vocês já perceberam, né? Mas abraçar uma árvore e encostar a testa na árvore é uma troca de energia muito forte. Né? É uma entrega, parece que você entra na árvore e a árvore entra na gente. Então, para quem não fez essa experiência, sai por aí fazendo. Encostar a testa, abraça, dá uma troca de energia fantástica, né? E às vezes, Sônia, até pela observação, contemplamento. Você fica ali contemplando e você consegue, às vezes, apreender tanta sabedoria ali daquele momento, né? Parece que ela fala com você, né? Ela conta uma história, né? Ela conta. Quando o vento passa, né? Aquele barulhinho que passa nas árvores, né, nas folhas, ela canta, eu acho que ela canta quando o vento passa. Ela solta um som, né? É uma interação, né? É uma interação, né? É verdade. É arte, né? É a arte. E lembrar, né, lá do Kiron, que você foi tão gostoso que eu fiquei com dozinha de te interromper. Você estava muito gostosa, assim, né? Falando do Kiron, o Kiron, se nós pararmos para olhar, ele é um cavalo com corpo de homem. E nós passamos pelo Kiron, né? O arte-terapeuta, ele passa pelo Kiron, ele tem que ter um Kiron desenvolvido, o arquétipo, né, desse curador ferido. Ao mesmo tempo, ele é um curador e é um professor. Ele ensina a arte, todas as artes, para os seus alunos, entre aspas, né, porque Hércules, Ulisses, todos passam por ali.
Então, ele é um professor também ferido. E ele entende a dificuldade de cada um. E o bonito de Kiron é que ele consegue captar o que cada um tem para fazer algo, né? Para desenvolver o seu potencial criativo. Então, ele vai ensinar a Asclépio a medicina, né? Para Orfeu, ele dá a música. Então, ele vai lidando com os dons. E o arte-terapeuta também faz isso. Né? Ao escolher o material, escolher a técnica, né, naquele momento, ou perceber o que cada um precisa, né, o que nós precisamos. Exato. O que ele precisa desenvolver. Então, esse Kiron está tão vivo dentro de nós, né, tão latente, vibrante, né? E até nessa situação que nós estamos vivendo, né, Sônia? Nós também estamos, de alguma forma, feridos, todos nós, né? Com tudo isso que a gente está assistindo, estamos convivendo. Então, eu acho que é esse cuidado, a gente está sentindo a necessidade de cuidar do outro, de olhar o outro de uma maneira diferente, como você está falando, né? Até dentro da casa da gente, lá fora, com os amigos, quer dizer, você olha o que está precisando, né? O que essa pessoa está buscando, né? É esse olhar, nossa, esse sentimento do Kiron, né? É o ferido, que brota dentro da gente essa sensibilidade. Por isso que eu acho que são experiências que renovam de alguma maneira e que vão contribuir para que a humanidade se modifique um pouco, né? Nesse sentido. E Kiron tem outra característica boa. Olha, nós temos que ativar o nosso Kiron, né? Ele está ali. Ele tem 2 corações. Ele tem se você olhar a figura, é da cintura para baixo, e o coração do animal é embaixo, né? Porque onde está o dorso do homem é para cima. Então, na parte do cavalo você tem um coração, e na parte do ser humano você tem outro coração. Vamos brincar um pouquinho, né? Um coração terreno e um coração espiritual. Né? Vamos pensar um animal e outro humanizado, né? Mais humanizado, né? Então, entender que nós temos um coração grande de amor, né? Um amor fraternal imenso que está acontecendo agora, estamos descobrindo isso. Nós estávamos muito técnicos, muito terrenos, e agora nós estamos descobrindo mais a espiritualidade, né? O tripé que você falou. A arte, a medicina. A arte e a medicina estão atuando que nós estamos vendo. Mas a espiritualidade está aqui, presente em todos nós. Ela está presente em todos esses momentos. E como ela florou agora, né? Isso. Todo mundo liberou a espiritualidade, as orações, as vibrações, né? O amor pelo outro. Então, nós vamos vendo o tripé funcionando, né, e dando corpo para essa árvore. Sustentando, né? Dando sustentação, né? Estamos vendo aí a nova geração chegando, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu só encontrei elogios. Só te deram elogios, palestra maravilhosa. Que beleza. Né? A sua explanação é linda. Ninguém fez pergunta. Ninguém quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer. Quem quer fazer, escreve aqui. Inaê, escreve, Inaê, escreve. Eu prefiro falar, né? Bom, boa noite, professora. Gostei muito da sua explanação. Obrigada. A respeito desse contexto filosófico muito enriquecedor, né? Dos detalhes, do estudo, do aprofundamento da relação da medicina com a vida. Né? De fato, eu já passei uma experiência dessa, eu tenho a impressão que eu já lhe conheço, lá de Goiânia, porque quando eu iniciei meus estudos em arte-terapia, eu fui convidada a fazer um pequeno estágio na época do surgimento dela aqui em Belém, com o Cláudio Neres Baez, eu não sei se você já ouviu falar dele, que morava em Goiânia, na época professor de arte. E essa colocação que você nos fala a respeito
da interação, né, do médico, o paciente e o arte-terapeuta, que é tudo aquilo que nós estamos aí buscando dentro do Sistema Único de Saúde, né? E percebemos a importância, né, do grupo, como você nos coloca, né, todo um conjunto para se perceber o doente, tanto quando nós falamos do corpo, da mente e da alma, né? Foi uma coisa assim que marcou muito na sua fala. E eu atuei na parte cardiológica, na UTI cardiológica, do Hospital Geral de Goiânia, e é muito precioso o contato e a oportunidade que muitas vezes o médico ele precisa oportunizar, né, o especialista em arte-terapia a desenvolver esse trabalho como uma parceria, porque, de fato, nós tínhamos uma paciente lá que ela não conseguia sair do tubo, daquele da trasteotomia, né? Uma coisa assim. E aí nós identificamos, através de relatos, conversa, todo aquele acompanhamento para o paciente interno, e percebemos que toda vez que ela ia querer sair, né, do tubo, ela não conseguia, porque, de fato, o psicológico dela, ela não queria voltar para a residência dela. E como ela tinha dentro do hospital todo o amor, todo o carinho, toda a atenção da equipe, dificultava a saída dela. E aí eu coloco aqui, diante dessa realidade pelo qual nós passamos, você que lida diretamente, né, com várias situações, como podemos perceber o doente devido ao tempo de internação para que se desenvolva todo esse processo de conhecimento da arte-terapia e o médico, né, no ambiente hospitalar? Eu gostaria, assim, do seu depoimento a respeito dessa visão, dessa interação. Era isso. Eu vou tentar responder assim da maneira que eu compreendi. Assim, não sei se é o que você quer saber, mas mais ou menos como a arte-terapia poderia trabalhar dentro de um hospital, Isso. Mais ou menos Na isso. parceria com o médico. Hoje, felizmente, Nay, muita coisa está sendo mudada, né? Com uma nova mentalidade até de equipe médica, eles estão se abrindo mais para outras possibilidades, né? Para a própria espiritualidade, você citou a cardiologia, hoje nós já temos estudos na área de cardiologia, né? Já com um impacto da espiritualidade na condição desses pacientes, e também a arte e todos os cuidados, né, complementares aí, eles têm sido muito bem aceitos, né, principalmente no paciente crônico. E tem, por exemplo, os cuidados paliativos, né, já são equipes multidisciplinares, né, que cuidam de um paciente, então são olhares diferentes sobre aquele paciente que se complementam, né? Não existe um em detrimento do outro, mas eles se somam. Então, hoje, felizmente, já está acontecendo uma abertura maior nesse sentido, né? É como se nós estivéssemos retomando aí esse nosso tronco, né? Que por algum tempo ficou esquecido e, assim, dando uma ênfase maior ao poder curativo da ciência, meramente, né, e se esquecendo do ser humano, né, que somos. Então, mas hoje a medicina tem esse outro olhar, né, e isso realmente está sendo abrandado, e principalmente a arte-terapia, por ter o potencial de uma expressão de uma linguagem não verbal, isso interessa muito a esses pacientes que às vezes não conseguem se expressar verbalmente, né? Através de um desenho, através da arte-terapia, ele consegue muitas vezes, né, sair
sair de uma situação de conflito, ou até mesmo a gente consegue observar uma melhora, né? Tem observações que eles fazem até no quesito da dor, às vezes com a expressão, com a utilização da arte, com uma forma não verbal, o paciente às vezes consegue se aliviar, né? Não só emocionalmente, mas fisicamente também, né? Porque as coisas estão muito próximas. Então, eu vejo isso hoje com muito otimismo, sabe? Eu acho que está mudando, a gente tem abertura, porque há uma preocupação em ver o ser humano de uma forma integral, né? E não tem como a gente separar a mente do corpo, né? Então, são coisas que são interligadas. Não sei se eu respondi a isso. Então, tá. Nós somos inteiros, né? Nós não somos fragmentos, então temos que nos compreender na nossa totalidade. Totalidade. Né? Nessa totalidade. Bom, nós estamos chegando ao fim, então eu vou solicitar aqui a palavra da Leda. Ledinha. Oi, gente, nós agradecemos a todos o tempo, o interesse, a dedicação, né, que é um momento que nós dedicamos primeiramente a nós mesmos, né? Despertar, conhecer outros raciocínios, outras experiências. Então, a Unipaz é muito grata por esse momento ser aqui compartilhado, né? E agradecemos a nossa equipe que está aí firme na retaguarda. Agradecemos a Sônia nessa coordenação amorosamente cuidada, dedicada, coordenada, né? E a Leila, que bela experiência você trouxe para nós, traz assim até um outro olhar nosso de leigos, no meu caso, que eu não sou da área, né, da saúde, mas ver você atuar na área da saúde com esse olhar amplo, isso é muito gratificante, ver essa sua abertura, essa sua experiência e essa partilha que você trouxe hoje aqui para nós. E que bom estar no nosso time aí, né, Sônia? Uma honra você estar conosco aqui, partilhar essas suas experiências e conhecimentos, né? E um beijo para todos. Gente querida, aqui, olha, é só gratidão de ter vocês aqui. Então, eu vou falar por estados, né? Porque senão, hoje eu recebi uma bronca de um que eu não falei o nome, então é melhor eu só falar estados agora, não vou falar mais nome de ninguém. Você esqueceu de mim, tem 100 aqui, não consigo falar todos, tá? Mas gratidão, vou começar de baixo para cima, né? Gratidão ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, né? Paraná. Vamos fazendo assim, gente, que aí a gente vai vendo vocês, tá? São Paulo, que está aqui, Minas Gerais, vamos ver que Rio de Janeiro está aqui também. Ai, meu Deus do céu, agora só falta eu esquecer os estados também, né? Natal está aqui. Goiânia, muita gente de Goiânia hoje. Goiânia, tá toda aí, esqueci de Goiânia também, muita Goiânia. Né? Será que eu esqueci alguém, gente? Será que eu esqueci? Minas Gerais, olha, Minas Gerais está aqui. Brasília. Minas Gerais, né? Então, minha gratidão por Tenho vocês duas estarem. amigas, Sônia. Oi. Tenho Belém. duas. Sônia. Belém, ó, Belém. Belém está aqui. Tem, ainda é de Belém. Belém está aqui, né? Sônia. Eu estou com duas convidadas aí, uma de Salvador e uma de Franca, São Paulo. Ruth Lima, Maria Eugênia, estão aí participantes. Bem-vindas, né? Então, olha, nós estamos fazendo uma grande rede, né, de conhecimento, de receber vocês todos, né? Estou muito feliz de tê-los aqui, de ver os rostinhos que eu conheço e conhecendo novos rostinhos que vão aparecendo aqui também, né? Isso é uma alegria. E Leila,
gratidão pela sua participação. Eu quero agradecer aqui, se eu falar nome, elas ficam zangadas, mas a Denise Nage, que deu, né, a palestra para nós outro dia, está aqui presente, a Marilice Costin, que é lá do Rio Grande do Sul, que tem a revista O Cuidador, está aqui presente. Gente, se eu falar todo mundo, eles vão brigar comigo, se eu esqueci um, né? Mas eu agradeço a todos a presença querida, a nossa querida Irene, né? E da nossa querida equipe, Gilmar, que está sendo figurinha aqui cativa, e Marlon, que está aqui também sendo figurinha cativa, estão aqui marcando, né? E a nossa equipe, a Ozenir, a Cláudia, o William, que estão aqui nos dando apoio. E a você, Leda, e a Unipaz, eu acho que nós temos que ter um agradecimento especial, porque está nos propiciando esse momento tão ímpar, né, e significativo para todos nós. E Leila, minha eterna gratidão, amei sua palestra. Eu que agradeço, Sônia, agradeço todos, a presença, a energia de todo mundo, né? Quero dizer que na minha história também de arte, né? Estou vendo aqui a carinha da minha irmã, da Adriana Brito, que ela é atriz de teatro, tem uma companhia de teatro, então a arte também está na família, né, Adriana? Olha, então, que linda! Tá aqui, agradecer muito você, a Sônia, você com seu carinho, seu carisma, seu cuidado, né? Nossa, formidável, agradecer a Leda, né? A Unipaz, eu acho que o momento é de agradecimento, gratidão mesmo por muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui um bom tempo para falar do que a gente é grato nesse momento, né? Mas acho que gratidão por tudo aquilo que a gente vivenciou aqui, por estarmos aqui, pelo carinho de vocês. Muito obrigada. E eu quero estender o convite já para sexta-feira, hein? Sexta-feira, vocês se preparem que nós vamos ter o Maurício, nós mudamos assim, nós somos muito dinâmicos, né? O Maurício vai falar de tarô semana que vem. Aí, então, se prepara que aí vai falar do tarô. Vejam, nós vamos falar do tarô, que é os arquétipos, como aquelas figuras estão dentro de nós, como esses arquétipos movimentam, e por que também, né? A gente gosta de jogar uma cartinha ali para ver o que vai ser o dia de amanhã, né? Mas essa arte milenar, que é aí também, não digo milenar não, gente, errei a palavra, mas um pouquinho mais para cá, não é tão milenar assim, que é de ler, né, as cartas, para saber aí do futuro, do passado, do presente, que a gente já sabe, mas que está falando dos nossos arquétipos coletivos, né? Do nosso inconsciente coletivo, esse arquétipo que está dentro de nós. Então, é uma outra visão da psicologia analítica que traz o tarô como arte de expressão, né? Então, o tarô trazendo a sua arte de expressão. Então, eu espero vocês aqui, já tenho o convite. E beijinhos coloridos para vocês, beijinho, joga beijinho para mim também, né? Para todo mundo, beijinho. Joga beijinho, beijinho, né? Para todo mundo. E nós vamos nos despedindo aqui. Beijos, beijos.